Olá, queridos amigos, dando continuidade ao livro Confia e Segue, hoje trazemos o capítulo chamado Divina Fé. Vejamos como se comportava Jesus no trato da fé que lhe abrasava o coração, a fim de que não nos falte entendimento no cultivo da sublime virtude. Anjo entre os anjos não desdenha descer ao convívio dos homens, mas para padecer-lhes a brutalidade do que para engalanar-se de pronto com os louros da simpatia e da compreensão que lhe pudessem ofertar. E entre os homens ninguém lhe surpreende o mínimo gesto de intolerância à frente dos problemas que lhe impõe a bandeira da redenção. Não exige que os outros lhe adotem a cartilha de confiança. Não perde tempo em controvérsias acerca da essência e atributos da natureza de Deus. Não se converte em suposto advogado do Criador para maldizer ou ferir as criaturas enrijecidas na delinquência. Não indaga quanto à convicção religiosa daqueles que lhe pedem assistência e consolo. Não preceitua condições deste ou daquele teor em matéria de crença para que se administre a luz do Evangelho. Não se arvora em profeta da destruição e do pessimismo, conjugando revelação e perturbação, conhecimento e terror no ânimo dos ouvintes. Não solicita vantagens particulares, auxiliando sempre, sem cogitar de auxílio a si mesmo. Não promove ligações com os príncipes e sacerdotes do mundo para prestigiar os princípios de amor dos quais se torna intérprete. Não recusa sofrer agravos, insultos, calúnia e prisão por parte daqueles a quem confiara o tesouro das esperanças mais puras, a pretexto de garantir-se na posição de medianeiro celeste. E por último, não recorre nem mesmo à proteção da justiça humana para exonerar-se da cruz em que desfalece, entre a serenidade e o perdão, em plenitude de obediência. Observemos a fé em Jesus e a fé em nós, a fim de exercitarmos em nossas necessidades de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos e a aceitação da sábia vontade de nosso Pai. Emmanuel. Emmanuel nos dá um modelo de Jesus, do Cristo, como aquele que vivenciou verdadeiramente a virtude da fé e todas as virtudes, porque Jesus vive e viveu em comunhão perfeita com o Criador. Jesus, há 2000 anos atrás, já era um espírito puro, um espírito crístico, e nos demonstrou, nos exemplificou o que nós precisamos fazer para alcançarmos a felicidade, para evoluirmos, progredirmos espiritualmente. E Emmanuel vai nos falando que Jesus não desceu da sua casa celestial para esperar a compreensão dos homens. É que ele veio, nos amou sem esperar ser amado. Ele nos exemplificou o que é o verdadeiro amor, a virtude do amor. Entre os homens, ninguém lhe surpreendeu o mínimo gesto de intolerância. Então, mesmo sendo abandonado, maltratado, de forma injusta, em momento algum ele demonstrou qualquer gesto de intolerância. Pelo contrário, Jesus sempre acolhia, sempre amparava, sempre orientava. Ele não exige que os outros lhe adotem a cartilha de confiança. Jesus nada exigiu de nós, pelo contrário, ele sempre nos convida. Todas as suas falas são convites a nós. Quando ele fala, por exemplo, vinde a mim, vós que estáis cansado, eu vos aliviarei. Então ele nos convida a nos aproximarmos dele e do Pai. Ele não perdeu tempo com controvérsias acerca de como é Deus, de que forma o reino de Deus está dentro de vós. Tudo que eu faço e muito mais
vós também podeis o fazer. Então buscai por primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então o ensinamento do Cristo ele é simples. Ele vem para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele não se converteu em um suposto advogado do Criador, alguém que acusa, alguém que está ali para defender. Pelo contrário, ele exemplificou, ele vivenciou o que nós precisamos vivenciar. Ele não indagou qualquer um quanto a sua convicção religiosa. Ele amparou, acolheu a todos. Ele não demonstrava condição em relação à distinção pela cor, pelo credo, pela raça, demonstrando que todos somos irmãos e que ele veio e que ele continua a amparar toda a humanidade. Ele não se arvorou como um profeta da destruição, dizendo que se nós não seguíssemos ao Criador, vivenciaríamos tragédias, nos colocando catástrofes. Pelo contrário, ele sempre enfatizou o amor, sempre enfatizou o perdão, a beneficência, a tolerância, o acolhimento. E é claro que cada um conforme as suas obras, ou seja, se nós plantarmos pés de espinheiros, iremos colher espinheiros. Então as leis divinas são perfeitas. Jesus não solicitou vantagens. Por ser filho de Deus, por ser aquele que está mais próximo do Criador, eu mereço mais. Não, pelo contrário, ele foi o que mais trabalhou, o que mais serviu, o que não tinha uma pedra para deitar a cabeça, como ele mesmo nos disse. Então, ele não solicitou vantagens, demonstrando que não devemos buscar privilégios, mas sim cumprir integralmente a lei de Deus com a certeza de que somos infinitamente amados e amparados pelo Pai. Ele não procurou se ligar aos príncipes e sacerdotes, buscando as vantagens do mundo, demonstrando que o reino dele não é deste mundo, que devemos olhar para o além das aparências, para além da matéria, pois somos espíritos imortais. Devemos valorizar as relações, o amor, a fraternidade. Ele não recusou sofrer os agravos, os insultos, a calúnia, o abandono. Ele sofreu muitas questões, muitas coisas que ele não precisaria sofrer, não precisaria nem ter encarnado na Terra. Mas ele passou por tudo isso para mostrar o que nós devemos fazer, como devemos agir quando nós passarmos por isso. Nós que ainda passaremos por muitas e muitas provas e expiações para nos purificarmos. Jesus veio para nos exemplificar. É o modelo e o guia perfeito. Observemos a fé em Jesus e a fé em nós, a fim de exercitarmos em nossas necessidades de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos e aceitar a sábia vontade de nosso Pai. Então que possamos ver o que a vida nos convida neste momento a fazer. Então o que Deus nos convida e aceitar a vontade do Pai. Aceitar de forma doce, resignada, pacífica, agindo, fazendo o que nos cabe, acreditando em nós, crendo em Deus e na vida. Até o nosso próximo encontro.